Vamos dar início, então, à segunda aula de computação gráfica. E o tema desta aula, basicamente, consiste em entendermos quais são os dispositivos e os pacotes de software que existem no mercado para produzir computação gráfica. Como vocês já devem saber, a computação gráfica, basicamente, é dividida em dois mundos distintos. O mundo do pessoal de computação, aquelas pessoas que desenvolvem as ferramentas, aquelas pessoas que pesquisam as tecnologias, que desenvolvem os algoritmos a serem usados em computação gráfica, e o mundo dos usuários da computação gráfica, que é um mundo mais focado para os artistas, para o pessoal de comunicação, de arquitetura, que realmente vai estar utilizando a tecnologia, mas não vai estar preocupado em como são feitas. Nós temos essa responsabilidade de entender como são feitas, uma vez que cabe a nós o seu desenvolvimento. Bom, então, esta aula, apesar de nossa matéria ser focada nos algoritmos e em como a computação gráfica é desenvolvida, esta aula ela vai abordar um tema um pouquinho mais superficial e nós vamos ver um pouquinho quais são as ferramentas existentes, os pacotes de software existentes, as tecnologias disponíveis no mercado para poder desenvolver computação gráfica. Portanto, essa aula ela também tem muita coisa em comum com o pessoal que é de arte, de comunicação, de arquitetura, de design. Nas aulas posteriores, nós iremos, sem dúvida, aprofundar em como é o funcionamento delas. E se vocês acharem, no término desta aula, que estamos, talvez, um pouco abordando de uma forma um pouco superficial essas ferramentas, não se preocupem, porque posteriormente nós vamos escolher alguma dessas ferramentas para aprofundar no seu uso e também na sua arquitetura de como são feitos. Bem, ao falarmos de ferramentas de computação gráfica, é muito importante que antes disso nós entendermos e falarmos também sobre quais são os dispositivos para onde nós estamos gerando nosso conteúdo de computação gráfica. Onde nós vamos estar executando todos esses nossos programas, todos esses nossos algoritmos de computação gráfica e, em última instância, qual é o poder que todas essas ferramentas, todos esses ambientes vão estar nos disponibilizando. Então, em termos de dispositivos, de onde nós vamos estar utilizando a computação gráfica, hoje em dia nós temos um escopo muito variado. Tão variado que nós podemos ter ferramentas que vão estar executando uma alta computação gráfica na palma da nossa mão, como uma Palm, como um videogame PSP, ou como até os celulares mais modernos, até dispositivos superpoderosos, como clusters de GPUs, coisas que nós vamos discutir mais adiante, ou supercomputadores. E quando dizemos supercomputadores, hoje em dia, já sabem que não necessariamente são várias geladeiras, mas sim, às vezes, nosso supercomputador pode ser o tamanho de um desktop. O próprio PlayStation 3, por exemplo, hoje em dia é considerado um supercomputador tão poderoso que a IBM e outras empresas estão construindo clusters, ou seja, várias CPUs para processar computação muito forte, poderosa, utilizando basicamente arquiteturas do PlayStation 3. Bom, então nossa computação gráfica tem um universo muito variado. Portanto, hoje, nossas ferramentas elas devem permitir que nós abstraiamos em que plataforma nós vamos estar executando, nós vamos estar rodando a nossa computação gráfica. De forma que essas ferramentas têm uma abstração tal que o desenvolvedor ou o usuário de computação gráfica basicamente não se preocupa aonde a sua computação gráfica vai estar sendo executada ou usada. Vocês podem ver que temos aí dispositivos de consoles, de produção para cinema, de videogames para mão, até mesmo, vamos dizer assim, clusters de computação gráfica, como esse da NVIDIA, que vocês podem ver no canto inferior direito. Bem, um dos dispositivos mais importantes, e que vai ser o tema, inclusive, de uma ou duas aulas deste curso, consiste nas GPUs. As GPUs são elementos muito importantes, dispositivos fundamentais para o mundo da computação gráfica. Afinal, o que são as GPUs? GPUs são Graphic Processor Units, ou seja, processadores de computação gráfica, ou também conhecidos como placas gráficas. Entretanto, as GPUs elas cresceram tanto em poder, se tornaram tão complexas, tão sofisticadas, que hoje em dia elas têm uma capacidade de processamento gráfico muito maior do que as próprias CPUs.
a ponto de que quando nós compramos um computador bom, nós pagamos mais dinheiro pela GPU do que pela própria CPU. A GPU basicamente possui uma arquitetura focada para fazer computação gráfica. A GPU ela tem circuitos que executam ações a nível de eletrônica para fazer operações de computação gráfica pura. Portanto, hoje não tem cabimento, não tem sentido que nós façamos computação gráfica, que nós utilizemos os algoritmos de computação gráfica que não seja através das nossas GPUs. Basicamente, as GPUs elas possuem hoje uma arquitetura tal que se nós formos executar nossa computação gráfica na CPU, ou seja, no nosso computador tradicional, sem utilizar a GPU, nós vamos estar aí tendo uma performance de 1000 a 10.000 vezes mais lento do que a execução da computação gráfica na GPU. Portanto, o dispositivo mais importante para nós hoje é a GPU. O entendimento da sua arquitetura, o como programar uma GPU, o como utilizá-la dentro de uma aplicação, será um fator importantíssimo ao longo desse curso. Entretanto, não é hoje que nós estaremos aprofundando na sua arquitetura e na sua utilização. Teremos aulas mais adiante em que estaremos conhecendo como ela é por dentro e como programar para a GPU. Bom, uma das grandes mágicas da computação gráfica, e para nós que somos da área de computação, é algo que realmente traz uma motivação extremamente grande de estarmos envolvidos nessa área, consiste no fato de a computação gráfica ser uma área multidisciplinar. Ou seja, nós não podemos produzir computação gráfica sem estar sem estar imerso em um mundo multidisciplinar. Vocês podem ver aqui nessa transparência que existem várias áreas e várias etapas envolvidas para se produzir uma produção em computação gráfica. Quando estamos falando em computação gráfica, eu gostaria também de ressaltar que nós hoje temos dois mundos distintos de computação gráfica. Além daqueles dois mundos do desenvolvedor e do artista, nós temos também outros dois mundos, que são o mundo do tempo real, ou seja, aquela computação gráfica que vai ser executada frame a frame, aquela computação gráfica que é interativa, e o mundo do offline, que é a computação gráfica que vai ser computada antes de nós estarmos visualizando propriamente o resultado. Pode ser que leve muitas horas para se computar, para se calcular todas essas imagens que vão ser geradas, e depois nós vamos assistir no formato de um vídeo, como um cinema, como um vídeo para um computador ou coisas do tipo. Bem, então, em alguns momentos eu vou estar destacando se nós estamos falando do tempo real ou se nós estamos falando da computação gráfica offline. De qualquer forma, nós temos aí, tanto para um mundo como para o outro, essas etapas que vocês podem ver numa produção. Antes de mais nada, nós temos que saber o que nós vamos estar fazendo. Da mesma forma que num cinema não faz o menor sentido você juntar um monte de atores e mandar eles fazerem um monte de coisas sem você ter estabelecido previamente um roteiro, ou seja, uma história que você vai estar contando, não faz o menor sentido nós começarmos uma produção em computação gráfica, seja para um game, seja para um filme, seja para uma animação, seja para uma propaganda, sem antes termos elaborado o nosso roteiro. E basicamente o roteiro consiste em contar uma história, como nós vamos ver daqui a pouco. Feito o roteiro, nós vamos então criar o que nós vamos chamar do documento de design. O documento de design vai estipular como vão ser os cenários, como vão ser as texturas, como vai ser o ambiente onde você vai estar modelando, que você vai estar criando. Basicamente, vamos estar também definindo toda a arte, os elementos artísticos que vão estar dentro daquele nosso mundo de computação gráfica. A seguir, nosso processo de desenvolvimento vai se dividir em dois caminhos, numa bifurcação muito bem estabelecida. A parte artística e a parte de desenvolvimento, de programação, de computação. E volto a repetir, embora nós sejamos de computação, embora nosso conhecimento mais profundo deva estar focado nos algoritmos, em como funcionam as coisas, nós também temos que ter um bom conhecimento e uma boa visão do outro lado também,
que é do mundo artístico. Então a aula de hoje, inclusive, tem como uma das principais funções entender um pouquinho o lado de lá. E depois, nas próximas, nós certamente vamos nos aprofundar até o extremo no lado de computação. Bem, do lado de lá, nós vamos ver aí que temos como uma das primeiras etapas a criação da arte conceitual. Uma vez estabelecido o documento de design, vai ser necessário criar um esboço de como vão ser os nossos cenários, de como vão ser os nossos personagens. E um grande artista aí de computação gráfica contava a seguinte coisa. Quando nós vamos falar com uma criança de 3 anos, nós precisamos usar uma linguagem daquela criança. Nós nos rebaixamos, de certa forma, a idade daquela criança e falamos meio com uma linguagem até de criança. Não adianta nós querermos falar com uma criança de 3 anos usando uma linguagem de adulto. Quando nós vamos desenvolver uma aplicação para o computador, e especialmente quando estamos falando de computação gráfica, não adianta a gente querer falar as coisas numa linguagem humana. O computador, quer queira, quer não, ele é mais burro e mais quadrado que o ser humano. Portanto, nós temos que adotar a linguagem do computador quando nós vamos programar e quando nós vamos desenvolver. Entretanto, quando nós vamos realizar uma criação artística, nós não podemos rebaixar-nos ao computador e ficar raciocinando como um computador, porque toda a nossa produção, toda a nossa criatividade vai ser truncada. Portanto, a arte conceitual, que é essa primeira etapa mais específica dos artistas, consiste em esquecer o computador um pouco, deixar o computador um pouco de lado, esquecer as limitações que o computador nos traz e criar os mundos, criar os personagens que vão ser depois modelados e criados para a computação gráfica. Apenas depois de termos elaborado essa arte conceitual, que se concretiza através de esboços, através de desenhos, nós vamos então partir para a etapa seguinte, que é a criação desses esboços, que é a trazer essa arte conceitual para o mundo digital. Então, nessa etapa, nós vamos estar pegando esses esboços e efetivamente modelando em 3D, usando ferramentas, como as que nós vamos ver hoje, para recriar essas artes estabelecidas anteriormente. Depois de modelar todos esses elementos, sejam cenários, sejam personagens, e vamos ver que há uma distinção grande e importante entre cenários e personagens, nós vamos então trabalhar com as texturas. Nós, na verdade, não é pura verdade, mas seriam basicamente os artistas, estarão, depois de modelados os objetos, trabalhando nas texturas, nas imagens que vão estar sendo impregnadas nas superfícies dos modelos 3D. Por outro lado, no nosso mundo, no mundo da computação, nós vamos, enquanto os artistas estiverem já elaborando sua arte conceitual, nós vamos então começar a programar todos os recursos que vão ser necessários. Obviamente que se estivermos usando alguma ferramenta comercial ou até gratuita que já possui grande parte dos recursos disponíveis, nós não vamos ter que programar muita coisa, mas vocês devem se habituar de que é muito comum que nem todas as revistas que várias etapas tenham que ser efetivamente programadas. E isso vai ser muito mais comum quando nós estivermos falando de games, onde efetivamente nós temos que programar muitas coisas. Bom, então, depois de programarmos esses algoritmos e esses fatores que estão faltando dentro das nossas ferramentas de 3D, nós vamos ter que integrá-los aos pacotes 3D que nós vamos estar usando. Essa integração, às vezes, é mais dolorosa, às vezes é menos dolorosa, como nós vamos ver em futuras aulas. Essa integração passa sempre pelo motor gráfico, ou seja, aquela parte, aquele componente de software que vai estar executando, que vai estar integrando toda essa parte que os artistas desenvolveram e vai estar aplicando todos os nossos algoritmos de iluminação, de tratamento de modelos, etc., em cima dessa produção artística. Dentro dos nossos motores gráficos, nós vamos ter aí 2 estágios de integração muito importantes, especialmente quando também estivermos falando aí de games, que vão ser a escrita de programas em script, que vão, de certa forma, estar desenvolvendo a parte lógica
da nossa história, do comportamento dos personagens, ou até mesmo da física dos objetos que estão lá no mundo interativo. E essa edição também, em alguns momentos, passa através dos editores, onde nós vamos ter que integrar uma série de recursos e efeitos especiais que não foram inseridos pelos artistas. Bem, grande parte do processo de integração pode ser visto através dessa área que foi achurada aí na transparência e basicamente é onde nós vamos estar discutindo hoje, nessa aula, mais detalhes. Antes de entrarmos nas ferramentas propriamente ditas, vamos falar sobre a ferramenta mais importante numa produção de computação gráfica, que é o nosso cérebro, ou seja, é a criatividade. Não adianta nada nós fazermos uma superprodução, usarmos milhões de efeitos, recursos caríssimos e depois termos uma aplicação final, uma animação, uma propaganda, um game chato. Então, nossa principal ferramenta, nosso principal instrumento é a criatividade. E dentro dessa etapa de criatividade, basicamente está aí como principal destaque a elaboração do roteiro. Não faz sentido nós queremos impressionar as pessoas com efeitos gráficos, com alta computação gráfica, com muitos efeitos especiais, hoje em dia, porque praticamente nós estamos a um nível de tecnologia que o que você pensar, nós podemos fazer. O que você quiser, nós podemos criar algoritmos que fazem. Portanto, nosso limite não é mais o que nós podemos representar, mas sim o nosso limite é a nossa criatividade. Então, antes de gastar tempo com programação, com aplicações gráficas, com o uso, com o aprendizado de ferramentas, vamos nos deter um pouquinho sobre o mais importante, que é a criação dos roteiros. Basicamente, quando nós vamos criar um roteiro, coloquei aqui para vocês alguns critérios importantes que devem ser levados em conta. Em primeiro lugar, nós queremos, através do roteiro, muitas serão novos mundos que estarão entrando dentro da vida daquelas pessoas. Portanto, mesmo coisas corriqueiras, mesmo fatos do dia a dia, podem ser contados de forma interessante, de forma envolvente. E temos que contar essas coisas de forma que aquela pessoa que vai estar assistindo queira futuramente transmitir para outras pessoas, recontar essa história que você acabou de contar. Ou talvez que ela se identifique com uma parte do personagem, com o temperamento daquela pessoa, com a forma de agir daquele seu personagem. E todos os nossos roteiros têm que desafiar, têm que assustar, têm que fazer os nossos usuários, os nossos assistentes suarem, rirem, passarem por emoções o tempo todo. Quando se vai fazer uma produção cinematográfica, existe uma coisa muito comum, pré-estabelecida por alguns roteiristas de Hollywood, que colocam-se uma série de pessoas dentro de uma sala, dentro de um auditório, e a pessoa que está elaborando o roteiro, ela vai contar aquele seu roteiro. Essas pessoas que estão assistindo, basicamente ouvindo, na verdade, o relato desse roteiro, terão consigo medidores de pressão. E o roteiro vai ser bom se ao longo desse tempo, quando o roteirista está contando a história, a emoção desses assistentes variar, não pode permanecer constante o tempo todo. Elas têm que ficar em certa ansiedade, depois com certa revolta, com alegria, e senão o roteiro é chato. Vocês mesmos devem ter inúmeras experiências de filmes que não mexeram com vocês, de propagandas que não mexem com vocês, de produções de animações que não mexem nada com a gente. E isso é diluído, depois passa o tempo a gente esquece. E nós queremos que as nossas aplicações, que as nossas construções permaneçam nas pessoas. Então, basicamente, vamos, em muitos casos, influenciar em como eles pensam, mudar a linha de raciocínio ao longo do nosso roteiro várias vezes para criar certas impasses, para criar suspenses. Quantos hoje seriados, quantas novelas vivem hoje, permanecem ao longo do tempo
porque você mantém sempre índices de ansiedade, de desejo de ver o que vai acontecer, de revolta para ver se vai ser feita ou não a justiça. E tudo isso é necessário ser transmitido numa aplicação. Bem, vamos então falar um pouquinho sobre as ferramentas. Temos aí uma frase que se tornou bastante famosa e cujo autor é desconhecido, que diz o seguinte: quando se inventou o computador, criou-se uma máquina a mais. Entretanto, quando se criou o compilador, criou-se uma nova era tecnológica. O computador, por si só, é um bando de transistores, um bando de silício aglomerado com areia, com metais e nada demais. Entretanto, quando nós criamos um compilador, nós dominamos essa máquina. E nós começamos a construir mundos persistentes, memórias e assim por diante. Portanto, os compiladores, as ferramentas de computação gráfica, são basicamente essas rédeas que vão direcionar, que vão permitir que esses mundos virtuais, que esses mundos fantásticos possam vir a ser criados num pedaço de metal, num pedaço de silício, que é o computador. Entretanto, não vamos esquecer, como eu disse para vocês, que a ferramenta número 1 somos nós, é o nosso cérebro, é a nossa criatividade. Quando nós vamos criar coisas, quando nós vamos criar elementos para o nosso mundo, basicamente nós dividimos em 2 tipos de criação. Tão dividido é isso que em grandes estúdios de computação gráfica existem profissionais adequados para cada uma dessas situações. Num deles, temos o lado dos personagens. Os personagens, como esse que vocês podem ver na esquerda da transparência, têm dentro de si movimentos, têm emoções que devem ser transmitidas, têm vida. Os cenários, eles são estáticos, entretanto, eles têm que transmitir através das suas texturas, através da sua iluminação, através do seu conteúdo, dos objetos que compõem esse cenário, um ambiente. Nós podemos, apenas manipulando texturas, criar um ambiente terrorífico, como o Doom, onde você tem praticamente ambientes que são infernais, até ambientes sem mudar nada da geometria, mas simplesmente manipulando a iluminação e as texturas, ambientes de guerra, de Segunda Guerra, ou ambientes até alegres, no estilo Zelda ou Mario. Então, nós temos que ter uma criatividade bastante distinta no momento de se criar esses 2 elementos. Bom, uma vez elaborada essa nossa arte conceitual, uma vez rabiscado, sem a utilização do computador, deixando nossa imaginação livre, os nossos cenários e os nossos personagens, então nós vamos para uma segunda etapa no mundo artístico, que consiste então em implementar esses mundos, em criar esses mundos. E é tão importante, tão drástica essa separação entre entre personagens, e cenários, que nós basicamente vamos ter ferramentas apropriadas, ambientes de modelagem apropriados para cada um desses mundos distintos. Quando estamos falando de modelagem, estamos falando que vamos pegar aqueles desenhos, aqueles esboços, aquelas ideias imaginadas pelos artistas e criar modelos tridimensionais para isso. Bom, vocês podem ver aí uma série de ferramentas e essa ordem que está colocada não é por acaso. Basicamente, consiste, essa ordem mostra a porcentagem que essas ferramentas são utilizadas em grandes estúdios de cinema, de computação gráfica e de games. Sem dúvida nenhuma, hoje a ferramenta mais usada é o 3D Studio Max. Softimage, XSI, também vem crescendo muito, embora ele seja muito mais usado pela indústria da Ásia. Japoneses, chineses, Coreia, desenvolvem muito seus games, suas computações gráficas utilizando Softimage. Nós, no Ocidente, utilizamos muito mais o 3D Studio Max. Maya também tem um espaço de mercado muito grande. Entretanto, o Maya foi comprado pela empresa que detém o 3D Studio Max, pela Autodesk. E, portanto, não se sabe exatamente o que vai acontecer com o Maya, se o Maya aos poucos vai sendo fundido ao 3D Studio Max, ou se a Autodesk vai manter a consistência separada em relação ao Maya e o 3D Studio.
Outra ferramenta que vem ganhando aí bastante destaque é o Lightwave. O Cinema 4D, uma ferramenta europeia que também vem ganhando espaço no mercado, especialmente no Ocidente. E o Blender, que é uma ferramenta muito boa, tem uma série de limitações, mas tem a grande vantagem em relação a todas essas outras, que é uma ferramenta gratuita. E, basicamente, o Blender ele também serve para fazer, ele serve tanto para fazer games como para fazer computação gráfica. Bem, algumas características que essas ferramentas de modelagem precisam ter. Basicamente, hoje todas elas focam sua modelagem baseada em polígonos. Nós também podemos criar modelos tridimensionais, como serão vistos em aulas posteriores, utilizando modelagens não baseadas em polígonos. Modelagens utilizando NURBS, curvas de Bézier, splines, ou até modelagens volumétricas, como serão também explicadas mais adiante. Entretanto, a tendência hoje é que toda modelagem, se possível, seja feita baseada em polígonos. E por quê? Porque hoje as GPUs, as placas gráficas, elas sabem tratar por circuito polígonos. Se você não dá polígonos para as placas gráficas, elas não sabem como tratar essa geometria. Portanto, quem entrega uma geometria para uma placa gráfica, se aquela geometria não é polígono, então aquela aplicação precisa antes converter aquela modelagem para polígonos, senão a placa gráfica não sabe tratar aquilo. Portanto, a grande tendência do mercado hoje é fazer com que essas ferramentas poderosas tentem fazer tudo, o máximo possível, baseados em polígonos. Essas ferramentas de modelagem também vão nos oferecer grandes recursos, grandes ferramentas de texturização. Não adianta nós só termos os nossos modelos geométricos bem criados e bem definidos. Nós precisamos dar bons aspectos para a superfície, nós precisamos dar rosto a uma geometria de um personagem, nós precisamos dar a textura de uma roupa, nós precisamos colocar a textura de uma parede, nós precisamos colocar a textura de um terreno, e tudo isso nós vamos fazer também através de recursos de texturização que essas ferramentas vão estar nos oferecendo, como veremos mais adiante. Bem, e um fator muito importante hoje em computação gráfica é que grande parte das coisas nós estamos querendo produzir para games, para aplicações interativas. Hoje há essa tendência de que se nós pudermos fazer tudo interativo, melhor. Até mesmo aplicações de cinema. Imaginem que em pouco tempo estamos imaginando que em tempo real, assim como num cinema eu filmo um ator e essa filmagem, vamos dizer assim, essa produção está sendo feita em tempo real, ou seja, não preciso depois transmitir esses movimentos dos atores para outros dispositivos nem nada, aquilo que eu capturei. Imagine que em pouco tempo nós podemos, em tempo real, ou seja, atores podem estar fazendo o movimento de personagens e essa movimentação toda não precisa mais sofrer pós-produções, renderizações e longos tempos de processamento para nós termos o nosso filme, nossa animação, nossa propaganda final. No momento que o ator fez os movimentos, nós já temos aquilo feito. Então, essa é a tendência. Portanto, a ideia de nós termos tempo real cada vez mais presente nas aplicações de computação gráfica é muito forte. Para nós podermos ter computação gráfica tempo real, um fator muito importante é o que nós chamamos da otimização. Ou seja, nós temos que permitir que a nossa placa gráfica seja capaz de processar em tempo real todo esse volume de dados que nós estamos entregando para ela. Se nós entregamos mais dados do que ela é capaz de processar, ela vai começar a engasgar. E a computação gráfica vai começar a demorar um pouquinho a ser processada. E talvez nós levemos 2, 3 segundos para processar um frame. E aí nosso tempo real foi para o espaço. Portanto, uma das ferramentas mais importantes que os ambientes de modelagem, que os ambientes de 3D devem nos oferecer são otimizações. Ou seja, fazer com que os nossos modelos 3D fiquem o mais enxugado possível, fiquem o mais reduzidos possíveis para que esses modelos, esses cenários, não engasguem a nossa placa gráfica. Bom, nós vamos ver vários algoritmos de otimização, várias formas de otimizar essas modelagens todas ao longo desse curso.
Basicamente, temos aí listados algumas técnicas mais conhecidas, e não se preocupem se esse nome lhes soa estranho hoje, porque vocês certamente vão aprender com mais detalhes nas aulas posteriores. Level of Detail, também conhecido como LOD, significa que se um objeto está sendo visto a muita distância, se eu tenho um personagem que está a 1 quilômetro da minha câmera virtual, eu não preciso ter detalhes muito sofisticados no meu modelo, como, por exemplo, uma sobrancelha ou detalhes da orelha dele. Talvez tudo isso vai simplesmente ser desprezado por ele ser tão pequenininho na minha imagem final. Então eu posso ter uma simplificação na minha geometria muito grande para aqueles objetos que estão extremamente distantes. É isso que nós vamos fazer através dos algoritmos de Level of Detail. Render to Texture, nós vamos ver que alguns fatores de iluminação são extremamente caros de serem processados em tempo real. E algumas dessas iluminações podem simplesmente comprometer o nosso tempo real. Então, algumas técnicas para otimizar nossos modelos, nossos cenários, consistem em simplesmente pré-calcular essas iluminações e deixá-las impregnadas nas nossas texturas, nos nossos ambientes, como nós vamos ver mais adiante. Polygon Reduction também, essas ferramentas hoje concorrem entre si para ver quem oferece mais recursos de Polygon Reduction. Se eu tenho uma mesa quadrada formada por 20 polígonos, por que eu preciso de 20 polígonos se aquilo é uma única superfície e pode ser representada por um único polígono? Então, uma ferramenta de modelagem inteligente, moderna, sofisticada, vai perceber que uma determinada superfície, que poderia estar sendo representada por um único polígono, está sendo representada por 20 polígonos. Então, aquela ferramenta vai pegar todos aqueles polígonos e englobá-los em um só. Não se preocupem que nós vamos ver todos esses processos com mais calma futuramente. E, finalmente, as ferramentas de modelagem têm essa preocupação hoje do que nós chamamos de what you see is what you get. Ou seja, aquilo que eu estou modelando em 3D, texturizando, iluminando, eu quero ver em tempo real como os meus objetos estão ficando. Da mesma forma que um artista, quando está pintando, quando está esculpindo uma determinada estátua, ele quer ver, ele precisa ver, bom, está isso aqui com defeito, esse pequeno detalhe eu preciso refiná-lo. Eu, quando estou criando uma produção, quando estou criando um modelo 3D, eu gostaria muito de poder, exatamente aquilo que eu estou vendo enquanto eu estou construindo, ser exatamente como vai aparecer depois na minha produção final. Então as ferramentas hoje têm muito essa preocupação de what you see is what you get. As ferramentas de modelagem, como nós vamos ver mais adiante, elas oferecem aí uma arquitetura muito padrão. Todas elas seguem um padrão bastante semelhante entre si, onde nós vamos poder ver a nossa geometria, vamos poder ver a nossa organização lógica dos objetos, como eles estão aglomerados, como eles estão acoplados entre si e, finalmente, como está sendo construído todo o que nós vamos chamar de cinemática inversa, que vão ser os responsáveis por tratar a animação dos nossos personagens. Bem, em relação aos personagens, nossas ferramentas devem estar muito bem preparadas para isso. Nós vamos ver toda a tecnologia, todos os algoritmos que estão por trás dos personagens mais adiante. Basicamente, eu gostaria de transmitir-lhes apenas as ideias que vocês, a nível de usuário, vão encontrar nessas ferramentas 3D. Em primeiro lugar, nós temos o que nós vamos chamar de ferramentas de skin e de envelopamento. Quando eu vou criar uma animação de um personagem, eu vou ter que criar o que nós vamos chamar de bones, ou seus ossos. Seus ossos não são necessariamente os mesmos conceitos de ossos biológicos. Os bones, vão ser elementos de computação gráfica que vão permitir que eu faça a movimentação coerente dos membros, das partes de um determinado personagem. Um braço tem toda uma movimentação extremamente complexa, já que existem várias restrições de movimento. Meu antebraço, ele está restrito ao meu ombro e ele não pode sair se movendo como louco por aí, ele está preso ao meu ombro. Então, os ossos ou os bones vão ser basicamente estruturas de computação gráfica que vão dar essas restrições de movimentos a um determinado personagem. Construídos os nossos ossos, nós vamos então ter que envelopar,
ou seja, aplicar um skin ou uma pele, que vai ser basicamente a modelagem, o modelo 3D daquele personagem que está recebendo que vai estar fazendo aqueles movimentos criados pelos bones. Então, as ferramentas de 3D hoje têm muitas preocupações de criar envelopamentos, skins, que basicamente é associar a esses bones os nossos modelos 3D. Como nós veremos em futuras aulas, esse não é um processo tão trivial e é um processo também bastante artístico. Essas ferramentas vão também trabalhar com o que nós chamamos de rigging, ou cinemática inversa, associado à cinemática inversa. O que é uma cinemática inversa? A cinemática inversa é uma técnica muito adotada hoje em animações de personagens. A cinemática direta seria o seguinte: um objeto anda porque eu o empurrei. O meu carro parou, eu vou lá e empurro o meu carro. Então ele tem uma cinemática direta, ou seja, ele está se movendo porque eu o estou empurrando. Então o movimento do carro ele tem como origem o meu empurrão. A cinemática inversa seria o contrário. Para mostrar minha animação empurrando o carro, eu vou movimentar o carro. E eu vou aparecer empurrando o meu carro. E por que essa história toda de inverter a cinemática? Porque alguns movimentos, algumas animações se tornam muito mais fáceis de serem feitas através da cinemática inversa. Por exemplo, imagine que eu quero pegar um copo, um personagem quer pegar um copo que está num cenário. Ao invés de eu mover meu antebraço, para depois mover meu braço, para depois mover minha mão, para pegar certinho aquele copo, vai ser muito mais fácil eu mexer o meu braço, o braço mexe mexo minha mão puxa meu antebraço, meu braço, e o meu braço puxa meu antebraço. E eu, controlando minha mão, vou lá e pego aquele copo, sem ter que me preocupar com todos esses movimentos do braço e do antebraço. Isso vai ser um processo de animação muito mais fácil e o artista vai se sentir muito mais confortável de fazer uma série de operações. Então, isso nós chamamos de cinemática inversa. E para poder desenvolver todas essas restrições de movimento, quem puxa quem não pode se mover, por exemplo, eu estou movendo com o meu braço, não posso mexer a minha cabeça quando eu estou movendo minha mão. E, embora isso pareça óbvio para nós, para a computação gráfica ele não sabe quem tem que mexer e quem não tem que mexer, eu tenho que dizer isso. Então o rigging é justamente essa programação da minha estrutura de bones do meu personagem para saber quem obedece esses comandos da cinemática inversa. Finalmente, essas ferramentas de modelagem de personagens vão nos oferecer aí uma série de ambientes para criar animações. E criar animações hoje é um processo muito alto nível, extremamente sofisticado, como nós veremos mais adiante. Sofisticado, não no sentido de ser extremamente complexo e difícil, mas sofisticado porque nós temos inúmeros algoritmos, inúmeras ferramentas que nos facilitam muito o nosso processo de animação. A ponto de que, se eu quero fazer um personagem andar, eu não vou mais ter que fazer todas as articulações se mexerem. Mas eu, através de alguns algoritmos de inteligência artificial, como veremos mais adiante, vou dizer para o meu personagem, vai para lá, e ele vai andar todo corretamente, de acordo com a minha programação de rigging, de cinemática inversa, para aquele lugar que eu mandei ele ir. Sem eu me preocupar com detalhes de balanço de corpo, de balanço de pernas e de movimento da cabeça, etc. E, finalmente, também nossas ferramentas devem oferecer excelentes mecanismos para fazermos animações faciais. A animação facial é todo um capítulo à parte, que nós vamos ver também nesse curso, e é uma das coisas bastante difíceis de se manipular, porque a face ela é composta de muitos músculos. E nós temos a maior densidade de músculos de todo o nosso corpo humano na nossa face, em termos de combinações de músculos também. Nós hoje, para podermos fazer uma animação facial corretamente, nós vamos precisar pelo menos de 30 a 40 músculos na nossa face para poder fazer as expressões adequadas. E isso não é nada simples. E a grande complicação que acontece nas nossas animações faciais hoje se deve a um fator muito relevante, que é que os músculos estão todos entrelaçados entre si. Coisa que não acontece com o restante do corpo, com tanta intensidade. Se eu mexo minha mão, essa minha outra mão não tem necessariamente uma influência, mas o meu rosto, se eu vou sorrir, vários músculos têm a influência desse meu sorriso. Todas as minhas sobrancelhas, minha
na parte frontal, todas as minhas bochechas, todas elas sofrem influência por causa de uma animação. Então, vamos precisar aí de ambientes que nós chamamos de lip sync. Lip, que em inglês significa lábios, e sync de sincronização, que é basicamente grande parte da nossa animação vai estar sendo guiada através dos movimentos labiais, como vamos ver também mais adiante. Bem, toda essa questão de modelar personagens, de criar personagens 3D, ela é bastante complexa e bastante particular. Existem vários conceitos muito próprios para personagens, a ponto de que hoje nós vamos ter inúmeras ferramentas, inúmeros ambientes de arte e também de programação focados apenas na construção dos nossos personagens. Gostaria de ressaltar aqui 3 dos principais ambientes hoje comerciais, ferramentas comerciais, todas elas, que a maior parte da indústria de computação gráfica adota. Inclusive grandes filmes que vocês veem hoje, quase, vamos dizer assim, 80% dos grandes filmes usam essas ferramentas que vocês estão vendo aqui. FaceGen é uma ferramenta extremamente poderosa, onde nós podemos criar qualquer face da Terra. Nós vamos ter uma aula onde nós vamos ver um pouquinho como criar faces utilizando FaceGen. SoftImage é uma ferramenta também extremamente poderosa que já integra a criação da face com o restante do corpo e até mesmo com todo o envelopamento, rigging, skinning que nós tínhamos mencionados anteriormente. Depois nós temos uma ferramenta que ultimamente decaiu bastante na indústria, mas que ainda vem sendo bastante usada, que é o Poser, que é uma ferramenta bastante interessante que permite criar o personagem como um todo, não só sua face, mas todo o seu corpo. Não adianta só nós criarmos o modelo dos nossos personagens, as faces dos nossos personagens. A animação delas é extremamente importante. Se nós criamos um modelo super sofisticado, com milhares de polígonos somente para retratar a nossa face, mas depois a animação desse personagem é dura, tosca, brusca, esse nosso personagem perde credibilidade para aquela pessoa que está assistindo aquela animação. Existe normalmente essa curva que vocês estão vendo nessa transparência, que diz o mundo do eu acredito com o mundo do não acredito. No eixo horizontal, temos aí o grau de fidelidade da modelagem. No eixo vertical, a necessidade do realismo na animação. Se nós criamos um modelo tosco, simplesinho, basicamente podemos aí ter um par de polígonos, como por exemplo o do Pac-Man. A animação necessária para que eu possa fazer um personagem incrível, ou seja, que a pessoa vai assistir, bom, esse é um personagem mesmo, é muito pequena. Basicamente, se eu mexer o olho dele e fizer um balanço nele, eu já vou mostrar que ele está meio perdido. Se eu fizer assim, eu já vou com o olho, ele já vou mostrar que ele está surpreso. Agora, se eu tenho um modelo extremamente complexo, cheio de polígonos, com um realismo gráfico muito grande, e eu faço assim com o olho, balanço o olho de qualquer jeito, a pessoa vai sofrer um contraste muito grande, vai dizer, puxa, mas que estranho que isso é esquisito demais. Então, apesar de nós termos um modelo com um grau de fidelidade em termos de modelagem muito grande, ele vai estar no mundo eu não acredito, esse personagem não é real para mim, porque a animação dele é tosca. Então, se eu faço modelos extremamente sofisticados, eu tenho que fazer animações extremamente sofisticadas. E essa curva ela é muito importante na computação gráfica, porque muitas pessoas se empolgam com a facilidade que existe hoje de nós criarmos modelos extremamente complexos, realísticos e sofisticados, e depois deixam de lado a animação, que é muito difícil, não é tão fácil fazer animação como é modelar. Então, se você não vai ter tanto investimento, se você não tem tanto tempo para fazer uma animação, então não adianta, não se iluda e fique fazendo modelos extremamente sofisticados. Pare no meio dessa curva de fidelidade de modelagem, porque você vai fazer com que o telespectador se contente com uma animação mais pobre, se você tem um modelo um pouquinho mais caricaturado, uma espécie assim, até de desenho animado. Em cenários, para modelar cenários, nós temos aí um componente particular de cenários que merece uma atenção especial, que são os terrenos. Os terrenos devem, em muitas situações, ou seja, ambientes externos, montanhas, paisagens, nós vamos ter que criar esses cenários em computação gráfica.
Entretanto, se eu começar a criar da mão, vai ser extremamente difícil eu começar a recriar, imagine o terreno do Rio de Janeiro com a montanha do Corcovado, Cristo Redentor e a Baía da Guanabara. Como é que eu vou modelar isso com detalhes? Então, existem também hoje várias ferramentas disponíveis para que nós foquemos nossa modelagem de terrenos. Basicamente, hoje a ferramenta mais conhecida, mais adotada no mundo todo é o Mojo World Generator, de uma empresa chamada Pandromeda. Basicamente, grandes produções de computação gráfica, games, estão adotando essa ferramenta como ambiente de criação dos terrenos. Existem várias outras ferramentas e, na medida do possível, nesse curso nós vamos ver ferramentas comerciais, mas também vamos mostrar ferramentas gratuitas, como um mecanismo de dependendo do nosso budget, nós vamos poder, no nosso orçamento, nós vamos poder fazer uma escolha adequada. Eu ressalto que nessa parte de computação gráfica, é difícil nós cobrirmos tudo apenas com ferramentas gratuitas, porque há várias lacunas que nós não vamos conseguir sanar adequadamente apenas com ferramentas gratuitas, e nós vamos precisar ver algumas ferramentas comerciais para poder estar competindo num nível de mercado. Entretanto, na medida do possível, quando existirem mecanismos gratuitos, nós vamos ver. Então, aqui tem outras ferramentas de criação de terrenos à nossa disposição. Vocês, inclusive, nesses sites, podem baixar versões trials, versões demos de cada um desses ambientes de criação de terrenos. E ressalto que o TerraGen, esse que está no canto superior da direita, é uma ferramenta gratuita. Os outros são comerciais e, como já disse, hoje o mais poderoso, que pode fazer mais coisas, é a ferramenta da Pandromeda. Basicamente, a ideia de criar terrenos consiste em nós criarmos mapas de altura, onde, a partir desse mapa de altura, nós vamos deformar uma geometria de acordo com os índices de elevação daquele mapa de altura. Mais ou menos como construir um mapa cartográfico, só que com alguns recursos a mais, porque nós também vamos colocar texturas da superfície que está cobrindo aquela geometria. Nós vamos poder, então, definir onde tem grama, onde é rocha, onde é neve, onde é árvore e assim por diante. Vamos ter uma aula mais focada sobre a modelagem de terrenos na prática. Ferramentas 3D também supõem para criar modelos 3D também é necessário nós usarmos alguns ambientes que nós chamamos de pintura 3D. Em algumas situações, eu vou ter determinados objetos que eu não tenho uma textura pronta para encaixar naquele objeto. Imagine uma face de um personagem onde eu quero basicamente pintar a face daquele personagem. Ou um determinado chassi de um carro 3D, você está fazendo uma propaganda, um carro que vai estar num ambiente off-road, em terra, não sei o que, você quer pintar umas sujeiras naquele carro. Dificilmente você vai conseguir encontrar ou produzir uma textura que se adeque perfeitamente a esse modelo 3D. Nós vamos, então, precisar fazer uma pintura 3D, ou seja, nós vamos pegar aquele modelo 3D, que já talvez tenha texturas colocadas nele, e vamos começar a pintar detalhes no modelo 3D, e esses detalhes vão sendo impregnados na textura que compõe aquele objeto. Também vamos ver um pouquinho de pintura 3D quando estivermos vendo melhor alguma ferramenta de 3D. Hoje, a ferramenta mais conhecida, mais adotada na indústria, é o Deep Paint. Digamos que assim, é uma ferramenta que domina grande parte do mercado e os estúdios de games e de computação gráfica. Bem, outra ferramenta muito importante para nós criarmos computação gráfica vão ser aquilo que nós chamamos de ferramentas para modelagem baseado em imagens. O que consiste isso? Imagine que eu queira recriar uma casa para o nosso ambiente 3D. Eu estou modelando um cenário e tal, e quero criar uma casa que existe no mundo real e quero trazê-la para o mundo virtual. Quero recriá-la em 3D. Eu posso, sem dúvida, um grande artista vai pegar algumas fotos e vai ficar, a partir dessas fotos, começar a criar modelo daquela casa, usando os processos que nós vamos ver mais adiante. Entretanto, existem uma série de ferramentas que permitem que, através de fotografias, você
crie aquele modelo 3D. Você forneça diversas fotografias e a partir dessas fotografias ele recrie aquele objeto em 3D para você. É o caso, por exemplo, do Image Modeler da RealVis, onde você fornece uma série de fotografias de um determinado modelo 3D. Essas fotografias são tiradas de vistas diferentes. Você deve informar mais ou menos onde foi a posição da câmera, onde você retirou aquela fotografia, e a partir disso, então, ele vai criar um modelo 3D daquele objeto que você estava focando. Como aqui vocês podem ver o exemplo desta casa. Vocês podem, inclusive, baixar uma versão trial da RealVis neste site que está aí. Bom, sempre surge uma pergunta que, quando se fala de modelagem 3D, muitas pessoas se questionam. Vimos aí, apresentei várias ferramentas que existem, o 3D Studio, Softimage, Maya, Lightwave, Cinema 4D, Blender e outras menores que existem no mercado. E sempre surge essa pergunta, qual é a melhor? Qual é a mais interessante? Qual é a mais poderosa? Uma vez assistindo uma palestra de um grande diretor aí de produções de computação gráfica, alguém fez essa pergunta para ele. E ele respondeu uma coisa que eu gostaria de transmitir para vocês. Que ele respondeu, a melhor ferramenta é aquela que você sabe usar. Hoje, todas as ferramentas têm capacidades muito semelhantes. Algumas têm algumas facilidades a mais para fazer algum recurso, umas facilidades a menos para outro recurso, mas todas elas, de certa forma, se fazem as coisas que fazem as mesmas coisas. Então, a resposta hoje, qual é a melhor ferramenta para se usar? É aquela que você se dá melhor, é aquela que você sabe usar. Portanto, quando vai se fazer um projeto de computação gráfica, onde nós vamos ter aí 2, 3, 20, 40, 50 pessoas fazendo a produção, essa produção, por exemplo, o Shrek envolveu mais de 300 artistas para fazer o Shrek 3. Então, não importa qual é a ferramenta que cada artista esteja usando, mas nós vamos precisar integrar tudo num único ambiente. Portanto, hoje, também como ferramentas de computação gráfica muito importante, são os conversores. Nós precisamos fazer com que todos os ambientes de computação gráfica conversem entre si, conversem entre todos. E, para tanto, nós vamos precisar de ambientes de conversão entre todos esses modeladores. E aí tem uma das mais importantes, uma das mais usadas hoje no mundo, que é a ferramenta da Okino. Bom, quando estamos falando de computação gráfica tempo real, nós temos alguns fatores extras. Nós precisamos programar também algumas coisinhas, como nós vamos ver em uma aula específica disso. Nós precisamos programar a placa gráfica. Programar a placa gráfica para dizer como ela vai estar tratando uma superfície, como ela vai estar iluminando uma geometria, como ela vai estar inserindo detalhes nas texturas. E essa programação exige um ambiente de programação, assim como nós temos o Borland C++, ou o .NET para programar em C++, nós vamos ter aí alguns ambientes de programação para programar para as placas gráficas, para as GPUs. E esses ambientes hoje, os mais adotados, os mais conhecidos, são o FX Composer da NVIDIA e o RenderMonkey da TI. Os dois são gratuitos e podem ser baixados nos sites dessas empresas. Basicamente, eles são compiladores, só que para GPUs, para placas gráficas, e não para CPUs, como os compiladores tradicionais. Finalmente, falando mais especificamente de uma das principais aplicações hoje de computação gráfica, que são os games, nós temos um ambiente muito apropriado, um ambiente, uma ferramenta muito importante, essencial para a construção de um game. Além de modelar, além de texturizar, além de criar os nossos cenários, a animação dos nossos personagens, nós precisamos integrar tudo isso e programar o comportamento dos objetos, programar a física daquilo que está lá dentro. E isso será feito através de uma ferramenta extremamente importante que nós chamamos dos Game Engines, dos motores de games. Hoje existem aí mais de 1.400 engines no mundo,
muitos gratuitos, muitos comerciais, alguns na faixa de milhões de dólares, outros na faixa de centenas de dólares, outros, como disse, gratuitos. Então, dependendo do tipo de game que você vai fazer, você vai escolher um engine que se adeque para essa aplicação. Nós temos aí engines caríssimos que vão ser usados por grandes estúdios de games, Electronic Arts, Blizzard, e a Activision, etc. E basicamente vocês podem ver três dos engines comerciais mais caros que existem: o Crytek, o Renderware e o Unreal Engine 2007, que são preços aí na faixa de centenas de milhares de dólares. Nós temos engines baratos, engines que custam aí na faixa de 300, 400 dólares, para pequenos estúdios, onde se destacam basicamente esses engines: o Fly 3D, que é um engine desenvolvido aqui no Brasil, o 3D Game Studio, que quem quer começar a mexer com games é um dos engines mais recomendados, e o Torque, da empresa Garage Games, que também é um engine bastante poderoso e ao mesmo tempo muito barato. É um engine que custa 100 dólares e que te dá um poder de fazer games extremamente poderosos. Vários vários títulos comerciais foram produzidos com o Torque da Garage Games. Todos esses vocês podem baixá-los gratuitamente nesses sites. E finalmente os engines open source, ou seja, engines com licença GPL gratuita, que você não precisa pagar nada, onde se destacam o Crystal Space, o Nebula, o Ogre 3D. Todos eles são muito bons. Claro que todos os engines open source carecem de uma deficiência que costuma haver com arquiteturas abertas, que é uma documentação um pouquinho desorganizada, enfim, normal, mas ao mesmo tempo possui a grande vantagem de ter contribuições aí o tempo todo, do mundo todo. Tá? Destaco muito o engine do Ogre 3D, que é um engine que serve também muito para se fazer não só games, mas também simulações, ambientes de realidade virtual, computação gráfica pesada, ambientes de educação à distância com 3D, etc. E também gostaria de destacar um engine gratuito que está à disposição de todos, que é o nosso engine, o Game Engine da UF, chamado também GUF. E é um engine bastante poderoso, e ele faz basicamente muitas coisas que qualquer engine comercial faz. Ele só tem uma pequena desvantagem, que ele não tem um ambiente de integração muito sofisticado. Então a integração ela precisa ser feita muito através de código, de programação, coisa que os engines caros, engines comerciais dão banho, são em ambientes de integração muito sofisticados, onde o artista monta praticamente um game brincando. Bom, e com isso terminamos então esta aula. E a partir de agora, nas próximas aulas, nós começaremos então a entender o que está por trás, como as coisas funcionam, como utilizar esses recursos.